Paz e bem, meus irmãos. O que eu falo aqui não é bem um estudo, tá certo? Estudo bíblico, mas vou pegar aqui um apanhado da Bíblia a respeito que eu entendo da batalha espiritual. Estamos vivendo numa batalha espiritual muito grande ultimamente, e o cerco está só se fechando. Jesus Cristo está aí na porta batendo para entrar, de acordo com o Apocalipse. Em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo ou a palavra. O verbo ou a palavra estava com Deus. E o verbo ou a palavra era Deus. Então, ou seja, no começo do tempo, era somente Deus, somente a palavra, o verbo. Então, tinha uma escuridão. O que eu entendo é isso, que tinha uma escuridão imensa e Deus estava no meio dessa escuridão. Então, tinha a luz e as trevas. A luz é Deus e as trevas estavam aí. Então, o bem e o mal sempre existiram. Deus não criou o mal. O mal é a ausência da luz, que é Deus, a ausência de Deus. Tá certo? Aí Deus, sentindo sozinho nesse universo imenso, ele começou a criar as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, que Deus criou os céus e a terra. Céus, então quer dizer, tem mais de um céu. O que eu entendo isso? Eu entendo que existe 3 céus. O primeiro céu é o que nós conseguimos enxergar a olho nu. Até as nuvens, né? É esse que cobre a terra aí. Esse aí é o primeiro céu. O segundo céu é o universo, no qual nós não conseguimos enxergar. E o terceiro céu é um céu espiritual, aonde que Deus mora, onde Deus habita, tá certo? E lá Deus criou os anjos, né? E nós sabemos que tem arcanjos e várias denominações, vamos dizer assim, de anjos, tá certo? Nós vamos entrar aqui em anjos, porque não é um estudo bíblico que eu estou querendo passar para vocês, simplesmente o conhecimento que está acontecendo hoje neste mundo. Então Deus criou os céus e a terra, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala que a terra era uniforme, não tinha forma, né? A terra vivia num caos e o Espírito Deus se vagava sobre as águas. Então, quer dizer, a terra ainda não era formada. Então, nesse tempo aí, meus irmãos, Deus criou os anjos, né? O arcanjo e outros. E aonde que aconteceu a rebelião entre eles, entre os anjos. De um lado chefiado por Lúcifer e o outro lado chefiado por Miguel, o arcanjo Miguel. Então houve uma guerra ali, uma briga ali, espiritualmente falando, espiritual ali, entre o bem e o mal. Houve uma briga. E de acordo com Apocalipse 12, o arcanjo Miguel e seus anjos expulsaram Lúcifer, que se tornou Satanás, a serpente, né, o dragão, a antiga serpente, e jogou eles aqui na terra, tá certo? Então, esses anjos caídos, chefiados pelo Satanás hoje, estão aqui nessa terra. E a Bíblia fala que Satanás é o príncipe dessa terra, é o príncipe desse mundo. Então, nós estamos hoje essa guerra espiritual, então já está vindo então desde lá do princípio. Aí Deus fez o homem e a mulher. Satanás, na forma de uma serpente, foi lá, fez a cabeça da mulher, e a mulher foi e comeu o fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então o homem e a mulher somente conhecia o bem, não conhecia o mal. Então, a partir do momento que ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela começou também a conhecer o bem e o mal.
Aí quando o conhecimento do bem e do mal, aí eles viram que eles estavam nus, e envergonhados, se esconderam de Deus, tá certo? Aí Deus expulsou, né, do paraíso, do jardim, que ficava num lugar chamado Éden, tá certo? Não é o jardim chamado Éden, é um lugar chamado Éden, e lá Deus colocou esse jardim, tá certo? Depois que o homem foi expulso, aí veio o seu primeiro filho, depois da queda, que foi Caim. Depois veio o segundo filho, Abel. De acordo com a Bíblia, Caim é considerado o filho do diabo, filho de Satanás, espiritualmente, tá, meus irmãos? Espiritualmente. Por quê? Porque ele matou o seu irmão Abel por inveja. Então teve inveja de Abel e o matou. E Deus expulsou também Caim daquele lugar e colocou sua marca. Essa marca nós não sabemos que marca é essa, tá certo? É uma marca, para mim, é uma marca espiritual. Nós não sabemos que marca é essa. E dali para cá, né, o homem foi só pecando, até chegar 1000 anos depois, onde aconteceu o dilúvio, né, com Noé. Noé e sua família foram salvas. Deus salvou Noé e sua família e um casal de cada animal, seja ele que voa, seja ele que anda, tá certo? Cada um aí foi salvo aí dentro da arca da aliança. E o povo ali, nesses 1000 anos, infelizmente aí por causa do seu pecado, Deus castigou e matou todo mundo. Então a partir de Adão, a partir do momento de Noé, então ele começou uma outra vida, né? Uma outra fase. E assim, infelizmente, o homem ainda veio continuando a pecar, tá certo? Veio pecando até chegar hoje, nos nossos dias hoje. Infelizmente, por causa do mal, por causa de Satanás, que vem fazendo com que o homem sempre peque. E nós temos no nosso DNA o pecado da desobediência, o pecado adâmico. Esse aí vem pra gente, infelizmente não tem como, né? Se a gente for olhar em uma criança, é uma criança inocente, sim, é uma criança inocente, mas a criança, ela pega birra, então, ou seja, ela desobedece, o pai e a mãe, ou um tio, uma tia, o avô, a avó fala as coisas com ela vai lá e desobedece. Então, ou seja, nós temos no nosso DNA o pecado da desobediência, o pecado adâmico, tá certo, meus irmãos? Bom, o que eu quero dizer com isso? Há uma música de Roberto Carlos chamada Jesus Cristo. Eu não sei cantar não, mas eu vou ler aqui uma parte aqui para vocês entenderem. Jesus Cristo, que é o nome da música do Roberto Carlos, diz assim: olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Aí ele começa: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer é isso? Que aqui Roberto Carlos está comparando aqui a multidão, ou seja, o ser humano, como uma nuvem branca. A nuvem branca simplesmente passa, ela não tem rumo. Ela simplesmente passa sem rumo, não tem para onde ir. É assim também hoje a humanidade. A humanidade está caminhando justamente sem rumo, tá certo? E sem o Senhor Jesus Cristo, né? Como diz a música aqui, é você, meu Pai, que nesse caso é Jesus Cristo, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, tá certo? Para quem acredita na Santíssima Trindade, sabe o que eu estou falando? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje a multidão ainda caminha, ainda sem rumo ainda, nessa guerra espiritual, tá certo? Então nós temos de procurar Deus, procurar Jesus Cristo, meus irmãos, que nós estamos hoje caminhando já para o fim dos tempos, e de acordo com Apocalipse, né, o povo aí no final dos tempos vai ter um julgamento. Isso aí não vai ter como escapulir, não. Então, quer dizer, aqueles que são condenados vão ser jogados no fogo eterno, ou seja, no sofrimento. E aqueles que serão salvos
vão viver a vida eterna, a vida na glória com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu venho aqui para vocês terem consciência, tá certo? Dos seus atos. A partir de agora, os seus atos. Então, muito cuidado no que pensar, no que falar, no que agir, tá certo? Então, vamos procurar aí viver aí na santidade. Vamos procurar uma igreja e vamos viver na santidade. Porque, infelizmente, o mundo aí está caminhando aí para um caos. E esse caos, de acordo com Apocalipse 13, por que eu falo Apocalipse? Porque Apocalipse como é que eu vou explicar assim? Não seria o último livro da Bíblia, mas é o que vai acontecer no fim dos tempos, tá certo? Apocalipse. Vai acontecer as coisas no fim dos tempos. E nós estamos caminhando aí para a vinda de Jesus Cristo. Só que antes dessa vinda de Jesus Cristo, o mundo vai entrar em um caos. Vai entrar em caos, para que o anticristo e o falso profeta venham. E muitos aí vão acreditar nesse falso profeta. Então, muito cuidado também, meus irmãos. Há muitos falsos profetas e há muitos anticristos. Tá certo? Nós estamos aí caminhando aí para a vinda desse maligno, o anticristo. O que é anticristo? Contra Jesus Cristo. Então nós temos aí muito anticristo aí. Aqueles que pregam contra a Bíblia. São os anticristos. Agora tem o anticristo apocalíptico. Eu falo assim, ele ainda não veio. Ele vai vir ainda. E esse anticristo apocalíptico, muitos vão acreditar nele e muitos vão levar a sua marca, espiritualmente falando, vão levar a sua marca, tá certo? E essas pessoas, no final dos tempos, infelizmente, serão condenadas para o fogo eterno. Paz e bem, meus irmãos?